5. Quero que vocês leiam comigo no capítulo 2, no versículo 5. Essa palavra o Senhor me deu em um momento onde eu estava me preparando para ministrar fora. E Deus foi modelando, trazendo coisas assim tão importantes para mim, tão importantes para a minha vida. E 5 coisas Ele falou para mim, 5 coisas importantes que todos nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Porque a gente passa, sim, por situações difíceis, a gente passa por situações indesejáveis, a gente vive a cada dia uma vida que um dia está tudo maravilhoso, no outro dia a gente se encontra com o momento da dor, com o momento da fragilidade. E é importante, queridos, cada um de nós, como cristãos, saber o lugar que nós precisamos estar no momento também da dificuldade. Mas aqui o que o Senhor me mostrou foi coisas tão importantes acerca de pessoas que encontraram com Jesus e que foram marcadas por uma circunstância, foram marcadas por uma situação. E cada vez que eu olhava para o testemunho de uma mulher, de uma pessoa que o Senhor me trazia, eu disse, meu Deus, de fato, Jesus ele andava com os pecadores. Jesus ia na casa de um pecador, Jesus foi na casa de um publicano. Jesus por onde ia, tinha pecador perto de Jesus. Porém ele andava com os pecadores e quando ele saía daquela casa que ele entrava, os pecadores seguiam Jesus. Eles tinham um encontro com Jesus. E o encontro que eles tinham com Jesus fazia diferença na vida de cada um deles. É o encontro que nós temos com Jesus que faz toda a diferença na nossa vida. É o encontro que nós temos com Ele que faz a diferença no momento da dificuldade, no momento da crise, nos intempéries da vida, naquelas situações que a gente é pego de surpresa e diz, meu Deus, e agora? O que vou fazer? Parece que eu não consigo administrar esse problema e de fato a gente não consegue. Por meio da graça a gente consegue. Sabe, a graça é o favor imerecido. A graça é algo dado por Deus, é divino. É aquilo que nós não merecemos, é aquilo que a gente não pode receber humanamente falando. Mas a graça é o favor de Deus que não merecemos, mas que Ele nos dá. Porque Ele é bom. E aí, Deus me ministrou pontos tão importantes nessa tarde onde eu estava estudando a palavra, debruçada, falando, Deus, o que o Senhor quer falar? Em João, capítulo 2, no versículo 5, aqui vai falar, no capítulo 2, vai falar sobre o milagre de Jesus, né? O milagre onde ele vai num casamento porque ele foi o quê? Ele estava naquele casamento porque ele foi o quê? A palavra-chave, convidado. Você convidou Jesus para entrar na sua vida? Amém? Então, quando Jesus é convidado e que ele entra, ele faz o milagre. Então, Jesus ele é convidado para estar naquele casamento. Maria está numa situação, porque Maria, ela estava nesse casamento, ela era familiar, ela conhecia aquela família. E é o primeiro momento que as pessoas vão se deparar com o milagre de Jesus. É o primeiro momento que as pessoas vão ver o milagre. O Jesus Deus, o Jesus divino. E quando acaba o vinho, e acabar o vinho numa festa de casamento, naquela época era vergonhoso. Tinha que ter muita comida, tinha que ter muita bebida, porque era muita festa. As pessoas elas saíam de aldeias, como se aqui fossem povoados, saíam de vários povoados circunvizinhos para vir para Euclides, como se fosse uma aldeia maior. Saíam andando a cavalo e para chegar naquele casamento. Então chegar lá e não ter vinho era vergonhoso. Veja a situação de Jesus. E aí
as pessoas querem se apressar para fazer o que Jesus tinha que fazer. Então acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: olha, Jesus confronta ela, né? A minha hora não chegou. O que temos nós semelhantes? O que você tem a ver com isso aqui? Se afasta, porque aqui é chegada a hora do milagre. E aí, ela vai humildemente e ela diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Entrando na história de Maria, Maria tinha mais ou menos 15 a 16 anos. Vou fazer um panorama bem rápido. 15 a 16 anos, ela era uma adolescente quando é anunciado que ela ia receber Jesus. Ela encontra com Isabel, que tinha mais ou menos seus 40 anos. Isabel, ela já era uma mulher que não podia mais dar filho. Outro milagre, ela já estava grávida de João Batista, no seu 6º mês de gestação. Encontra Maria, que nem sabia que chegar lá. E aí Isabel reconhece Maria como bem-aventurada. O que você carrega dentro do seu ventre, mulher, né? Então elas têm aquela conversa, e isso após 400 anos de silêncio. Antes disso, gente, havia um silêncio. E é rompido naquele momento, é quebrado naquele momento. No momento entre duas mulheres se encontram para falar do grande milagre que estava para acontecer, que salvaria toda a humanidade. Então aí Maria, não é? Tem Jesus, todo mundo sabe, Jesus cresce, e aí Jesus começa então a ter o seu ministério. E nesse momento aqui, Jesus, ele começa a realizar a operação de milagre em um casamento. Para restaurar a nossa vida, basta apenas a gente convidar Jesus. Não tem como alguém chegar para você e dizer assim: não tem mais jeito para você, ou não tem mais jeito para o seu casamento, ou não tem mais jeito para fulano, ou não tem mais jeito para o seu filho, ou não tem mais jeito para o seu emprego, ou não tem mais jeito para o seu trabalho, não tem mais jeito para a sua empresa. Não tem mais jeito se Jesus não for convidado especial. Então, quando nós convidamos Jesus, que ele entra, ele muda o cenário da nossa história. Então, quero começar falando sobre isso. É necessário que a gente convide Jesus. Ah, pastora, eu sei disso, eu já convidei Jesus, eu tenho 10 anos de crente. Ou então, eu aceitei Jesus semana passada. Queridos, relacionamento com Deus não é apenas a gente levantar a nossa mão. Relacionamento com Deus é algo diário. É constante. E aí é onde Deus falou para mim: eu estou chamando você para o meu devido lugar. Eu estou chamando você para o lugar que você precisa estar. E Deus nessa noite também chama você para esse lugar. Que lugar é esse? Primeira coisa que Deus me ministrou quando eu li a história de Maria foi o lugar de dependência de Deus. Porque Maria, ela naquele momento que chamaram ela e apresentaram a falta do vinho, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não fez o casamento passar vexame nem vergonha espalhando: ih, acabou o vinho. Ela não fez intriga, fofoca, ela não saiu dizendo para os convidados: e acabou o vinho, eita, coisa feia, hein? Acabou o vinho. Não podiam ter preparado, não convidaram tanta gente, por que então não tinha vinho bastante para dar para todo mundo? E a gente, o que é que a gente faz quando a gente passa por uma situação difícil, né? Por uma situação constrangedora na nossa vida? O que a gente tende a fazer? A gente murmura? A gente reclama? Ou a gente vai para o lugar de dependência de Deus? Às vezes a gente sai do holofote, da visibilidade, para a gente ir para o secreto. Porque o lugar de dependência, muitas vezes, só vai ser você e Deus. Só você e Deus.
É o seu diálogo com Deus, é a sua conversa com Deus, é o seu coração sendo derramado para Deus. É você chegar e dizer: olha, Pai, aqui está a situação. Se o Senhor não intervir, Maria naquele momento já foi logo apontando para Jesus, ela não apontou para ela. E ela era a mãe de Jesus. Ela vira e diz: façam tudo o que ele lhes disser. Façam tudo o que ele mandar. Maria reconhece a autoridade de Jesus na vida dela. Maria reconhece a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Então ela intercede ao invés de expor. Ela aponta para Cristo e não para ela. Ela aponta necessidade para aquele que podia de fato resolver. Para quem você aponta as suas necessidades? Aí tá passando pela situação difícil, aí todo mundo que tu encontra, tu abre a boca. Encontra que uma pessoa, abre a boca. Encontra ali fulano, abre sua boca. Comece a abrir o seu coração, se desnudar para quem de fato não pode ver a sua nudez. Tem coisas que é só você e Deus. Não estou aqui dizendo que você não vai pedir ajuda. Não vou dizer que você não vai pedir que alguém mais experiente lhe oriente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que é de Deus, que é lugar de Deus, você não pode colocar ninguém. Idolatria. O que é idolatria, gente? O que é idolatria? É tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Tem gente mais idólatra do que crente? Você vai dizer, tem. Tem a igreja católica, porque eles adoram imagem. E a gente? A gente adora homem. Eu estou falando alguma mentira? A gente adora pessoas. A gente começa a colocar pessoas no lugar de Deus. Estão conseguindo entender? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. E muitas vezes a idolatria também vai ser o conforto da minha casa. Aí eu deixo de congregar, aí eu deixo de servir, aí eu deixo de amar, aí eu deixo de cumprir o ID, aí eu deixo de cumprir o propósito. Por quê? Porque eu estou colocando tudo aquilo no lugar de Deus. Maria então apontou a sua necessidade para aquele que podia resolver. Ela convida logo Jesus e diz: olha o que está acontecendo. Então ela atribuiu toda a autoridade para Cristo. Façam tudo o que ele vos mandar. Querido, ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia se naquele momento seria o tempo da multiplicação daquele vinho, da transformação do vinho, da água em vinho. Ela não sabia, mas ela entregou, confiando também até mesmo no tempo. Se ele quiser fazer agora, ele faz. Se for no final do casamento, vai ser. Se for amanhã, não importa. A gente precisa aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O nosso não, gente. O nosso não. Nós somos humanos. Mas o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Há tempo para se alegrar. Há tempo para você prantear. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. O que nós precisamos é entender que dentro do tempo de Deus existe uma vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, para que a gente possa experimentar essa boa, essa perfeita e essa agradável vontade de Deus, a gente precisa então se sujeitar a Ele. Se sujeitar ao senhorio de Cristo. Se sujeitar a essa boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, que não é muitas vezes a nossa, mas é a dele, e a dele é perfeita. E a dele não é só perfeita, ela é boa também. E ele não é só boa e perfeita, também ela é agradável.
Então, querido, é um apelo que o apóstolo Paulo fala, né? Eu rogo que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se. Que haja uma metanoia, que haja uma mudança de mente, para que você então experimente a tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro lugar é o lugar de dependência. Não importa o que você esteja enfrentando, é o lugar de dependência. Pai, estou aqui. Decido ficar até só. Eu decido estar contigo para que o Senhor possa falar. Eu quero te ouvir. Eu não quero ruídos. Não quero me contaminar com ruído. Vai ter um momento que você vai desligar a internet, vai deixar de ouvir os ruídos da internet, as vozes da internet. É muita gente querendo pastorear vocês. É muita gente querendo falar para vocês, para mim, para nós. É muita gente querendo falar, conduzir, induzir. Mas nós não podemos trocar nunca, jamais, a voz do Espírito Santo por nada nesse mundo. Porque a voz do Espírito Santo, ela vem no momento que a gente também precisa. E ela vem com uma voz doce, suave. Ela vem com voz de trovão. Ela vem também com aquela voz forte, né? Porque Ele sabe muito bem o que a gente precisa naquele momento. Então, o lugar de dependência é o lugar muito importante que nós precisamos hoje. Não sei se você se encontra na necessidade desse lugar de depender de Deus. Outro lugar é o lugar de relacionamento e de intimidade. Maria, ela não só olhou para Jesus, mas ela apontou para Ele. Então, outra mulher que me encanta, já falei várias vezes aqui sobre ela, vou também falar muito rápido, porque o que eu quero expressar para vocês aqui foram os pontos que Deus falou para mim. Lugar de dependência e lugar também de relacionamento e intimidade. Essa mulher me mostra isso, ela apresenta isso. A mulher samaritana. Quando aquela mulher, ela vai ao poço meio-dia, que aquela mulher vai naquele horário, ela vai porque ela sabia que ninguém estaria naquele lugar. Gente, ela foi no horário mais quente do dia, meio-dia. Ela foi no horário onde com certeza não estaria ninguém naquele lugar, porque ela era uma mulher que não era uma mulher que as pessoas gostavam, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, 5 relacionamentos, 5 histórias, 5 dívidas, 5, imagina, separar de um é complicado, imagina separar de 2 e de 3, misericórdia. Ela vinha de uma sequência de 5 separações. Imagina restaurar o quebra-cabeça de um casamento, gente. Já é complicado. E restaurar o de 5? Aí ela vai meio-dia, que ela não queria encontrar nem as mulheres desses homens. Ela vai meio-dia. E quem está lá meio-dia? Eu fico imaginando Jesus ali sentado no poço, bem tranquilo. Chegou para os discípulos e disse assim: vão lá na aldeia, vai comprar pão para a gente poder comer. Ele manda 12 discípulos comprar pão, gente. Ele podia mandar 1, 2, vai de 2, né? Que o princípio sempre é de 2. Então ele poderia dizer, vai 2 discípulos aqui, corre 2. Não, ele mandou todos os 12. Ele sabia que os 12 iriam olhar para essa mulher samaritana e ia julgar logo. Ia dizer, mestre, não perde tempo. Sabe, gente, os samaritanos odiavam, os judeus odiavam os samaritanos. Ela era uma mulher samaritana. Os judeus não podiam falar com os samaritanos. Ela era uma samaritana. Homem não falava com mulher. Ela era uma mulher. Então, havia tudo para que Jesus não conversasse com aquela mulher. Preste atenção do que Deus quer falar com você nessa noite. Então, os discípulos não estão lá, só está Jesus. E por que você acha que só estava Jesus? Você consegue entender por que só estava Jesus?
Sabe, muitas vezes Deus vai afastar o que tem atrapalhado sua vida. Muitas vezes Deus vai tirar aquilo que vai roubar a sua fé. Muitas vezes Deus pode tirar, até mesmo deixar você ali de uma forma que você diz: meu Deus, o que é isso? É porque, como diz aquela canção, é só você e Deus. É só você e Deus. No lugar de relacionamento e intimidade, só você e Deus. Deus primeiro quer restaurar você, para depois Ele ganhar a sua família, para depois Ele te levar para toda a Samaria e toda a Judéia e todos os confins da terra. Aí Jesus chega para aquela mulher. Eita, Jesus maravilhoso. Abram comigo em João 4. Essa mulher se aproxima para tirar água. E Jesus diz assim: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? Aí Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher continua debatendo com Jesus. Ela continua olhando para Jesus sem saber que ele era Jesus e tupetando ele, colocando ele na parede. O Senhor não tem onde tirar água e o poço ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e também deu ao seu gado e aos seus filhos? Você é maior que Jacó? Eita, ela ainda não sabia o que estava ali. Jesus, com toda a paciência, sabendo de toda a história de vida daquela mulher. E Jesus ali, provocando ela também, para que os olhos espirituais daquela mulher fossem abertos. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados e a gente só consegue ver o que é natural. A gente não consegue ver o espiritual, a gente não discerne as coisas no espírito porque nós estamos na carne. A Bíblia diz que se eu inclino para a carne dá para a morte, mas se eu vou inclinar para o espírito eu vou ter vida e paz. Então aquela mulher, naquele momento Jesus responde para ela: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha a promessa que Jesus fala no decorrer do diálogo, no decorrer do discipulado, no decorrer da conversa. A água que eu lhe der vai jorrar dentro de você um rio de águas vivas. E você não vai mais sentir fome do mundo, você não vai mais sentir sede do mundo. Então você não vai mais querer se relacionar com os homens. Você não vai mais querer viver de relacionamento, quebra de relacionamento, relacionamento de novo, quebra relacionamento. Você não vai mais querer viver no pecado. Você vai desejar uma vida de santidade. E aquela mulher então, ela diz assim: Senhor, dê-me dessa água para eu beber e não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela já estava quase entendendo o negócio. Aí Jesus vai e diz: então vá, chama lá o seu marido. Ela baixa a cabeça e diz: Senhor, olha aquela mulher que estava, peitando Jesus, e você isso, e você aquilo, e pá, e tal, e Jesus, Aí ela chega assim e diz: chegou o momento do quebrantamento. Senhor, eu não tenho marido. Jesus vai e diz: disse certo. Você não tem marido porque você já teve 5 e o que você tem hoje ele não é teu, mulher. Aí aquela mulher olha assim para ele: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas
vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem aqui, nem acolá. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os que o Pai procura. Então o Senhor estava se revelando para aquela mulher: você não vai precisar mais ir para ali, você não vai mais precisar acolá. Mulher, chegou a hora de você adorar o Pai em espírito e em verdade. Então aquela mulher, ela entra no lugar de intimidade com Deus. Tem lugar melhor? Não tem lugar melhor. Aquela mulher ela era reconhecida como a mulher samaritana. Tanto que na Bíblia está, mulher samaritana. Você sabe o nome dessa mulher? Também não. É a mulher samaritana, a mulher da cidade, a mulher qualquer. Mas Jesus encontra aquela mulher e faz de um ninguém um alguém. Jesus encontra aquela mulher que estava ali à toa na vida, uma pessoa especial, porque ela sai de lá numa velocidade. Acho que The Flash perdia para ela. Olha, venham ver aquele que contou toda a minha história. Venham ver aquele que revelou a minha vida. Ele tem água viva para dar. Ele tem água viva. Ele vai matar a sua sede. Venham, venham. Ele vai saciar a sua sede. Você não vai mais precisar se drogar. Você não vai mais precisar beber. Você não vai mais precisar se prostituir. Você não vai mais precisar trocar de esposa ou de esposo. Ei, venham conhecer. Ele vai saciar a sua sede. Vai tirar a sua dor. Sabe por quê? Porque aquela mulher entra para conversar com Jesus numa crise existencial terrível. Aquela mulher chega para Jesus numa crise emocional terrível. Então nós vimos o lugar de dependência que Jesus nos chama. Nós estamos vendo o lugar de relacionamento que Jesus nos traz. O lugar de intimidade que Ele quer nos levar. E tem um outro lugar. O lugar de obediência. Quando Maria fala ali: façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele te ordena. Ei, o que Jesus está falando para você hoje? Quando você obedece, há recompensa. Às vezes a gente faz o que a gente não quer fazer, mas Deus fala: vai, faz. Mas Senhor, eu não tenho condição. Senhor, eu... Faça. Mas faça. Aquele que quer vir após mim, Lucas 9:23, negue-se a si mesmo. Você tem negado a sua alma? Ou você acha que o ministério, a vida com Deus é só holofotes, é só uau, coisa maravilhosa e tal, tal? Tem negado a sua alma? Porque o ministério de Jesus, por favor, gente, teve até crise. Se revela um Judas. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas tem remorso, tira a sua própria vida. Pedro se arrepende, faz o caminho de volta. Jesus é levado para a cruz, e antes de ir para a cruz ele passa pelo Getsemane e chora, coração angustiado, apertado. Pai, afasta de mim esse cálice, eu vou sofrer. Ele sabia tudo que ele ia passar. Ele chorou naquele momento. Jesus chora, revela a sua dor para lhe entender, para entender minha dor, para entender sua dor. Não negue sua dor, querido. O processo de negação, muitas vezes nós estamos negando fatos na nossa vida e que, uau, porque eu sou super espiritual, não posso chorar. Uau, eu sou super espiritual, eu tenho fé. Ei, vem cá, Jesus chorou. Ele chorou porque ele viu Lázaro morto? Chorou. Mesmo sabendo que Jesus ia ser, ele mesmo ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou quando estava ali no Getsemane. E ainda disse: afasta de mim. Afasta.
Eu não estou aguentando, é muita dor, Pai. Pai, é muita dor, é muita traição, é muita calúnia. Olha, Pai, e ele clama, e ele chora. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus totalmente humano e totalmente Deus. Sabe para quê? Para que a gente possa olhar para Ele. Nossa, Ele sentiu minha dor. Ele sabe o que eu estou passando. Então Ele quer nos levar para esse lugar de obediência. Faça a tua vontade e não a minha. Você já tem esse entendimento de fazer a vontade de Deus? O que você mais quer hoje? O que tua carne quer? Porque a Bíblia diz que é uma briga. Há um pendor entre a carne e o espírito. É como uma balança. Vai inclinando. E eu vou inclinar para o que eu vou dar mais poder. Se você foca no espírito, você cresce o seu espírito. Então você fica robustecido. Você fica forte. Então você não só quer vir na quinta-feira, você vem no domingo. Então você quer participar dos cultos. Então você quer também caminhar não só em vir para receber, mas você já caminha para dar. Você entende que o Senhor está lhe chamando para dar. O Senhor está lhe chamando para um crescimento espiritual. Se eu não me batizei, eu me batizo. Se eu me batizei, agora eu entendo que eu preciso não só tomar o leitinho espiritual, mas eu preciso do alimento sólido. Eu preciso levar outros para Cristo. Então eu já entrei no lugar de obediência. E se eu fosse ministrar só sobre esses tópicos, a gente teria uma ministração específica para cada um. Mas eu só estou pincelando, tá? Então o lugar de obediência é o lugar que Deus derrama poder sobre sua vida. É no lugar de obediência. É no lugar onde você se humilha, se esvazia, se humilha, se quebranta e encontra-se com Jesus. E falando de quebrantamento, o quarto lugar que Deus quer nos levar é um lugar de confissão e de arrependimento. Em que lugar você tem se encontrado nessa noite? Lugar de confissão, em Lucas 7, no versículo 36, fala de uma história de uma mulher. Jesus, o tema é: Jesus é ungido por uma pecadora. Ungido por uma pecadora. Naquela época, as mulheres, elas usavam cabelos compridos, grandes, e era reconhecida já como mulher da cidade, mulher da vida. Essa mulher, ela vai lá com seus cabelos compridos, ela era mulher da cidade. E aí Jesus entrou na casa do fariseu e está lá, né, conversando, convidado por um fariseu para jantar. Jesus foi à casa dele, reclinou-se. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Vai passando, bem rapidinho. E eis que uma mulher da cidade, depois frisa o quê? Ainda frisa, ó, mulher da cidade e pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com o símbolo do seu pecado. Quando eu parei nesse momento, meu Deus, a mulher pecadora, ela entra em silêncio, porque a voz da mulher naquela época, gente, a gente vai estudar, fazendo um estudo mais profundo, a gente vai vendo que a mulher não podia falar, porque a voz da mulher transmitia sensualidade. Então elas eram emudecidas. E essa mulher, além de transmitir por sua voz sensualidade, ela era uma mulher pecadora. Então ela entra e fica quieta. E ela chora, chora. O choro está falando o quê? A confissão. Ela estava ali, não precisava falar em palavras, mas ela estava: eu sou pecadora, me perdoa, eu estou diante de Jesus, do Salvador da minha vida.
E ela ali, reconhecendo quem era Jesus, enxuga com os seus próprios cabelos, com o símbolo do seu pecado. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga-me, mestre. Uau, Jesus vai falar algo muito bom para mim, né? Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Jesus amava falar por parábolas. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, aí a cena agora é na mulher pecadora. Todos os holofotes, aquela mulher que era da cidade, mulher da vida, a mulher que era humilhada, aquela mulher que ninguém dava importância para ela, esquecida, denunciada, que todos apontavam o dedo. Jesus traz a cena para aquela mulher. Vem todo mundo aqui, ó. Veja essa mulher. E voltando-se para ela, Jesus disse a Simão: você está vendo ela? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo, que era o ósculo santo, né, que se usava. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Sinal de quê? De humilhação. E quando eles podiam beijar a face de Jesus, aquela mulher vai, debruça aos pés de Jesus. Querido, esse lugar de confissão, de quebrantamento, é o lugar onde Deus quer te encontrar. Quando Ele aponta aquela mulher, quando Ele fala daquela mulher, Ele muda a história daquela mulher. A história daquela mulher, Jesus diz lá, você for ler lá, continuar, vai ver que a história dela estará sendo lembrada por todos no mundo, em todas as nações será mencionado a história dessa mulher. O que foi que essa mulher fez de tão especial, de tão miraculoso? Voou? O que foi que ela fez? Era muito poderosa. Porque às vezes a gente acha que o poder está na exuberância da nossa vida, né? Naquilo que possuímos, naquilo que temos, na eloquência, em muito falar, na inteligência, né? No poder de persuasão. Aí a gente começa a dar atributos a pessoas. Aquela pessoa é muito legal, é isso e aquilo, porque olha como ele é, olha como ela é. Ei, humilhai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, é o lugar de humilhação. É o lugar de descer, de ir para o chão. É o lugar da humilhação, da humildade. Que a gente conhece a Jesus em intimidade. Antes de levar você para uma posição de topo, de autoridade, Deus quer te quebrantar. Deus quer te humilhar. Não é te humilhar para te envergonhar, mas é o teu espírito se quebrantar. Tem pessoas que são muito ególatras. O ego já subiu, sabe? Eu sou, porque eu posso, porque eu faço, porque eu isso. Tira o eu do centro e coloca Cristo. Você consegue ver uma pessoa, como que é essa pessoa, só na linguagem dela, como ela fala, se ela está colocando Jesus no centro, ou porque a história dela é a história de todas essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus.
e foram mudadas. Foram pessoas que tiveram o seu coração rendido ao Salvador. Foram pessoas que reconheceram que se não tivesse encontrado aquele homem, a sua vida não teria sentido. Para finalizar, nós precisamos ir para um lugar muito importante, que é o lugar de confiança. O lugar de confiança é o lugar onde Deus quer te encontrar. Às vezes a gente se desespera, se entristece. O que está acontecendo? Aí a gente parece que vai caminhando, só tem interrogação, interrogação. O porquê, o porquê, o porquê. Aí você diz, Deus, já está na hora de trocar essas interrogações por exclamações. Exclamações, uau, que maravilha. Mas para chegar a esse momento, a gente precisa ir para o lugar da confiança. Eu vou encerrar trazendo a história também de uma mulher onde ela tinha 12 anos com fluxo hemorrágico, sofrendo, padecendo, gastando. Será que o tamanho da sua dor tem consumido tudo que você tem? Será que o tamanho do seu problema já consumiu a sua energia? Já consumiu a sua fé? Aquela mulher tinha sido consumida. A Bíblia fala que ela gastou tudo e não tinha mais nada. E ninguém podia resolver o problema dela. Bem assim é com você e comigo. Só Jesus. Só Jesus. Por isso que a gente precisa ir para o lugar da dependência. Para o lugar do relacionamento e intimidade. Para o lugar da confissão e do quebrantamento. É passando por esses lugares. Por esses lugares de posição onde nós vamos nos encontrando com Ele, que a gente vai reconhecendo que nada somos sem Jesus. Ela encontra com Jesus aquela mulher. Jesus lá naquela cena. Os discípulos ao lado de Jesus. Todo mundo sabe essa história. Ao lado dos discípulos, a multidão. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ela tinha tudo para não estar ali. A mente dela estava possuída de pensamentos destrutivos. De pensamentos de dor, de vergonha. Sangrando. As mulheres quando sangravam, elas tinham que ficar afastadas de todo mundo. Imagina, não eram 8 dias não. Eram 12 anos afastadas de uma sociedade. 12 anos tida como suja e imunda. Certamente ela era uma mulher casada, 12 anos sem dar filhos, sem gerar, infértil, improdutiva. E naquela época as mulheres, olha só, naquela época, se as mulheres não engravidassem, o marido poderia então dar carta de divórcio. Não, você não me deu filho. Tinha direito, eu vou me separar. Então pensa a história dessa mulher. Aí ela vê Jesus e ela diz, se eu tão somente tocar na orla das vestes do meu Senhor. Vocês entenderam? Do meu Senhor. Você tem o Senhor. Se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, que é o meu Senhor, ela identifica Ele como Senhor dela, eu ficarei curada. E ela toca em Jesus. E naquele momento que ela toca em Jesus, instantaneamente, na hora, a hemorragia cessou. Como posso comprovar isso para vocês? Por uma simples fala de Jesus. Quem me tocou? Os discípulos, mestre, a multidão está te apertando e o Senhor vem me perguntar ou nos pergunta quem te tocou. Claro que foi a gente. Claro que fomos nós. Claro que foi a multidão. Não foram vocês. Inclusive vocês estão comigo todos os dias. Olha só, inclusive aqui a gente está fazendo uma analogia da situação, tá? Inclusive vocês estão comigo todos os dias. Inclusive, Fábio, Jesus estava dizendo para eles,
Eu passo com vocês mais de 15 horas por dia, porque era assim que Jesus fazia. Eram 3 anos e meio de ministério. Jesus sabia que era curto o tempo dele, então ele apressou. Eu passo mais de 15 horas com vocês, a gente quase nem dorme. Eu conheço vocês. Vocês já viram eu fazer milagres, mas vocês nunca me tocaram como esta mulher me tocou. Aí os discípulos olham para Jesus, aí Jesus diz: sabe por quê? Que alguém me tocou de forma especial? Vocês sabem por quê? Alguém pode falar aqui? Hã? Uau! Que Não, dá uma salva de palmas. Gente, é igreja da palavra, é isso. Não é igreja do... É igreja da palavra. Pode até ter um negocinho, um movimento, uma unção, glória a Deus. Eu amo o movimento do Espírito. O Espírito tem que se mover da forma que Ele quer. Tu és livre, Senhor. Move nesse lugar. Se quiser voar, voa. O Espírito Santo, Ele tem liberdade aqui nesse lugar. Mas o ministério da palavra tem toda a diferença. Amém? Jesus diz: não foram vocês que me tocaram. Alguém me tocou de uma forma especial. Porque quem me tocou, quando me tocou, saiu virtude de mim. Sabe o que é virtude? O significado? Poder de Deus. Aquela mulher precisava de quê, gente? Do poder de Deus. Ela não aguentava mais a vida que ela levava. Era tudo ou nada. Ela sai fraca daquele lugar, corajosa. Ela estava com uma coragem, encorajada pelo Senhor, pela fé dela, pelo fato do que Deus já tinha feito, pelo que ela conhecia de Jesus, porque a Bíblia diz que quando ela ouviu falar que Jesus estaria naquele lugar, então ela foi ao encontro dele. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Ela vai ao encontro dele e ela diz: se tão somente eu tocar na orla das vestes do meu Senhor, eu vou ficar curada. E você e eu, o que nós fazemos? O que mudou depois de 2000 anos? O que mudou? É o mesmo Jesus. É o mesmo que fez milagres e que está nessa noite aqui para fazer. É o mesmo que já lhe encontrou muitas vezes dentro de um quarto, onde você estava lá: Senhor, de joelho orando, eu não aguento mais. É o mesmo que te encontrou em uma situação na sua vida que só você sabe, Deus sabe, que você diz assim: é tudo ou nada. É o mesmo que te visitou quando você estava naquele lugar, que se alguém te visse, você morreria de vergonha. Mas Ele foi até você e Ele te tirou de lá. Ele te trouxe para a presença dEle. E Ele está aqui nessa noite. Fica de pé, querido. Se coloca de pé. Entenda que nessa noite o Senhor nos leva para 5 lugares especiais da nossa vida. Não é nem um lugar Israel, como Cancún, New York, Hollywood, Disney. Vai dizendo os nomes dos lugares que vocês querem conhecer: Itália, França, né? Portugal, Buenos Aires, né? Aquele lugar romano.